Olá, nós estamos continuando então aqui o nosso caminho pela Roma Antiga na transição da República para o Império, que, como nós falamos na aula imediatamente anterior, os confrontos sociais dados no sistema político entre os representantes dos patrícios e os representantes dos plebeus acabará levando a uma série de guerras civis que acabarão sendo definidas de forma última na Guerra Civil entre Otávio, Caio, Júlio César. Aí nós estamos vendo Augustus Prima Porta, que é a estátua mais famosa do imperador Augustus, que vence o outro triunviro, Marco Antônio, este aliado à rainha Cleópatra, taxado como um representante, né, de sistemas de governo orientais, não republicanos, de moral estrangeira, não tradicional, e você tem finalmente, né, então, a vitória das forças de Otávio na Batalha de Ácio, no ano 30, antes de Cristo, e posteriormente a chegada dele ao Egito e o suicídio de Antônio e Cleópatra. Cleópatra, que tendo um caso com Júlio César e tendo um caso com Marco Antônio e filhos com ambos, é uma das grandes personagens desse declínio da República Romana. Ela consegue transformar o Egito de um estado vassalo a Roma em uma potência econômica da sua época, e é graças ao tesouro juntado por rainha Cleópatra, dominado pelo imperador Augusto, que Augusto conseguirá efetivamente financiar, não apenas, né, pagar os exércitos que teve que levantar, mas também financiar todo o seu programa de governo após, né, conseguir o controle político sozinho sobre a cidade de Roma. Então, após, né, o suicídio, né, de Antônio e Cleópatra, Augusto encerra o período do Antigo Egito, né, encerrando a 30ª dinastia, a dinastia dos Ptolomeicos, e anexando o Egito ao Império Romano, o que é um fato muito importante, porque primeiro criou o Egito sob a forma de uma propriedade pessoal sua, e portanto tinha um controle total sobre o Egito, inclusive passou a ser venerado pelos locais como sendo um novo faraó, e o Egito é sempre uma fonte de comida muito importante para as civilizações antigas, e especialmente há um líder de um partido cesarista, tal como Otávio, que precisa garantir as condições de vida da população. Roma tinha um sistema, inclusive, de fornecimento gratuito de grãos à população, financiado pelo Estado, e essa era uma das principais preocupações da população, ter as suas porções de alimento mantidas a cargo do Estado. Mas, enfim, após encerrar toda esse período de guerras civis, que Otávio se transforma, então, no primeiro imperador de Roma, no imperador Augusto. É importante frisar que essa transição da República para o Império não foi nominalmente dita assim. Otávio, como um representante cultural do governo tradicional, da moral tradicional, da família, promulgou leis moralizantes que reforçavam o papel da família e do pater-famílias, né, na cultura romana. Ele se apresenta como um refundador da República, como um restaurador da República. E, efetivamente, o início do Império Romano é conhecido como o Principado, com base no principal título que o imperador tinha, que era de Princeps Senatus, né, o primeiro senador, né, o primeiro cidadão. E, efetivamente, Augustus, que é um título também no ano 27, que marca a transição, 27 a.C., que marca a transição da República para o Império, quando o Senado outorga a Otávio o título de Augustus, ou seja, divino, um adjetivo que só era dado aos deuses até então, marca esse início desse novo sistema político, em que efetivamente Augustus tenta exercer o seu poder, que é um poder, sim, imperial, e de certa maneira quase absoluto, mas dentro das formas republicanas. Então, inicialmente, ele não apenas reforma o Senado, como aumenta os poderes do Senado, inclusive dá poderes de lei para as resoluções do Senado, busca
formatar o seu governo de forma a incluir os senadores no seu governo, ou seja, para aplacar esses ânimos e conseguir o apoio da classe patrícia, apesar de ser ele mesmo também um patrício. Então, você tem, no título que nós usamos hoje de imperador, uma reunião de vários cargos antigos da Roma republicana, mas que, ao serem todos colocados em um único homem, o que antes era separado em várias funções que se fiscalizavam mutuamente, a reunir várias magistraturas republicanas que já existiam na República, mas ao colocar dentro de um único homem, você tem realmente o predomínio desse homem sobre o sistema político e o título de imperador. O título romano de imperator, na verdade, era um título militar que não era exclusivo. Vários generais possuíam o título de imperator. Após vencer uma grande batalha ou uma guerra, os soldados podiam, caso assim entendessem, proclamar o seu general vitorioso como imperator. E era essa proclamação que dava ao general, inclusive, o direito de pedir ao Senado um triunfo, né? Roma tinha um sistema de honras, né, que o maior deles era o triunfo militar na cidade de Roma, né, que parava a cidade com festas e era a apoteose daquele general triunfante que trazia, né, os seus cativos e os seus espólios para a cidade e era ovacionado pela população, apesar de o termo ovação também ser um nível abaixo nas escalas de honra. Você tinha a ovação e você tinha o triunfo, mas ele era, né, aclamado pela população, inclusive vinha na biga com um escravo atrás de si, sussurrando: lembra-se, você é apenas um homem, você também é mortal, né? Memento mori, para que o poder não subisse a cabeça do general. Mas enfim, Augustus encerra, claro, o título imperator como comandante militar, e ele passa a ter a supervisão militar direta de todas as regiões não pacificadas, né, de todas as regiões de fronteira com legiões estacionadas, o que dá a ele o comando militar, basicamente, do império, e ser o comandante efetivo do exército, que dará realmente a base de poder fática aos imperadores, se não legal. E, sendo então imperator, ele é princeps senatus, o primeiro do Senado, e portanto pode convocar reuniões do Senado, dirigir as reuniões do Senado, ser o primeiro a falar em reuniões do Senado. Ele também é pater patriae, né, o pai da pátria, e portanto a autoridade social maior. Ele tem dentro de si, dada de forma vitalícia, a censura, ou seja, o poder de controlar a moralidade pública e a decidir quem é apto ou não ao Senado. Então, tirar senadores, nomear senadores. Depois da morte de Lépido, também é proclamado Pontifex Maximus, ou seja, o sumo pontífice da religião do Estado romano. A ele é concedido, apesar de ser um patrício, a ele é concedido extraordinariamente a tribunícia potestas, ou seja, o poder de falar em nome do povo e vetar a decisão de qualquer magistrado, e de ter sacrosanctas, ou seja, de sua pessoa ser inviolável e não passível de sanções, ou de ameaças, ou de coação, ou mesmo imunidade nos tribunais. E, por fim, é dado a ele o imperium maium, né, o poder dado a um general em campo de decidir sobre a vida e sobre a morte dos seus liderados. Então, todos esses conceitos que já existiam na Roma republicana são resumidos na pessoa do imperador Augustus e seriam também nos seus sucessores. E é assim que se cria o que nós chamamos de o título de imperador de Roma. Apesar de que, dado que todas essas magistraturas já existiam e mantém-se, né, toda a carreira, o cursus honorum, o Senado, as assembleias, é dito internamente como uma restauração da República e não como uma morte da República, apesar de assim entender a historiografia. Augustus vai ser esse grande modelo de imperador, vai ser sempre visto como o modelo de imperador, não apenas por ter organizado o sistema político, dado paz ao império, inclusive proclama a Pax Augusta, né, a Pax Augustana, conhecida também como a Pax Romana, né, o fim dessas guerras. Ele dá uma grande expansão, uma formatação ao mapa do Império Romano e define que Roma precisa mais proteger as suas fronteiras do que efetivamente seguir uma expansão desenfreada. Ele
promove um período de grande prosperidade do Império e um auge cultural enorme. Você tem no reinado do imperador Augustus grandes nomes da cultura romana abrilhantando esse reinado, como por exemplo Virgílio escrevendo a Eneida, né, escrevendo o principal poema civilizacional dessa cultura. Você tem Horácio, Ovídio, Veleio, Salústio, né? Você tem grandes nomes, você tem grandes obras de construção. É Augusto que cria o Teatro de Marcelo, né? o seu companheiro, né? O almirante Agripa, que depois seria inclusive, né, seu genro, constrói o Panteão e várias outras. É dito de Augustus, ele diz, né, que ele encontrou uma cidade de tijolos e devolveu uma cidade de mármore ao povo romano pela quantidade de obras que construiu. E aqui nós temos uma maquete da Roma antiga, em que nós podemos ver as grandes construções, inclusive posteriores a Augusto. Nós temos o grande aqueduto, nós temos o Coliseu, os Circus Máximos, né, as várias estradas que conectam a cidade às províncias. Então você tem também um auge da construção e da engenharia romana que, né, estabeleceria um padrão de construção que levaria muitos séculos até a civilização medieval conseguir chegar ao nível, né, de técnica dos romanos. Mas Augusto progride, né, nesse sistema romano. Aqui nós temos uma divisão do império entre províncias senatoriais, ou seja, as províncias pacificadas, que continuavam sobre a gestão do Senado e tendo governadores apontados pelo Senado, e você tem as províncias imperiais, que são as regiões de fronteiras e recém-conquistadas, e que você tem a maior quantidade de legiões estacionadas nelas, que reportavam diretamente ao imperador como comandante militar do império. E assim o imperador conseguia diretamente governar grande parte do mundo antigo. A dinastia Julio-Claudiana, que é a primeira dinastia, né, que é a dinastia de Augustus, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, que inicia esse principado, tem então um período de auge da prosperidade do império, e após já inicia-se um declínio da estrutura do cargo de imperador. Você tem no ano 69, por exemplo, o ano dos 4 imperadores, a guarda pretoriana, que é a guarda pessoal do imperador, fundada pelo imperador Augusto, passa a se envolver em política, às vezes assassinando e às vezes instaurando imperadores da sua preferência. E então você tem curtos recessos de estabilidade em meio de um caos político em torno do trono imperial. Então você tem progressivas fases de tumulto e de caos político, seguidas por restaurações da estabilidade e da prosperidade. Então você tem, por exemplo, o ano dos 4 imperadores, que é efetivamente resolvido pela instauração de uma nova dinastia, a dinastia do imperador Vespasiano. Depois você tem a dinastia dos Severos, e depois, progressivamente, várias tentativas de parar a alta rotatividade dos imperadores, o que foi um traço do império e também, de uma certa forma, do declínio do Império Romano. Mas você tem realmente esses períodos de auge do império, dado o início do principado. Também é importante lembrar que o sistema político republicano não dava mais conta de gerir um império deste tamanho, né? E realmente a concentração de poder no imperador deu o formato burocrático e administrativo, o centro, né, de poder possível para a tomada de decisões, que conseguiu manter o império coeso e próspero pelas próximas centenas de anos. Então você tem também o início de um culto imperial. Júlio César tinha sido divinizado pelo Senado, e depois todos os imperadores reinaram como sendo filhos, né, daquele seu antepassado. Então Otávio reinou como sendo filho do deus Júlio. Depois, quando ele morreu, foi divinizado, e portanto Tibério reinou como filho. Tibério era enteado, mas foi adotado formalmente pelo imperador
Augusto como seu filho, para sucedê-lo, como filho do deus Augusto, e assim sucessivamente o estabelecimento de um culto imperial até a época do imperador Domiciano, que passou também a ser divinizado em vida, né, os cultos imperiais. Após esse período, né, do final da dinastia Júlio-Claudiana, o ano dos 4 imperadores, a dinastia de Vespasiano, você consegue ter efetivamente um período de estabilidade nos 5 bons imperadores. E você tem uma sequência de imperadores que conseguiram manter a estabilidade e a prosperidade do império, especialmente, né, o imperador Nerva, o imperador Trajano, que deu a Roma a sua máxima extensão, o imperador Adriano, famoso pela muralha de Adriano, né, nas Ilhas Britânicas, o imperador Antoninho Pio e, um dos mais famosos de todos, o imperador Marco Aurélio, né, o imperador filósofo, também retratado no filme Gladiador. Então, durante o reinado dos 5 bons imperadores, né, proclama-se, inclusive, que houve mais liberdade para Roma sob os 5 bons imperadores do que sob a República, porque nesse regime de principado ainda tentava-se combinar a autoridade política concentrada no imperador com o formato e as virtudes e as liberdades republicanas. E aqui nós temos um mapa da expansão máxima do império sob o governo do imperador Trajano. Então você perceba que você tem o domínio de toda a bacia do Mediterrâneo, que inclusive foi chamado de Mare Nostrum, né, o nosso mar, né, como se o mar Mediterrâneo fosse uma lagoa do Império Romano. Você tem a conquista da Península Ibérica, da Gália, da Bretanha, da Península Itálica, né, de toda a Península Balcânica, da Ásia Menor. Nós comentamos na nossa aula sobre a Mesopotâmia, que foi brevemente também uma província romana, né, todo o Levante, o Egito e o norte da África, essa máxima expansão sobre o imperador Trajano, que fez a conquista da Dácia, um importante reino rico ao norte do Danúbio. E aqui é importante que também gerou-se uma necessidade de uma contínua expansão do império para custear, dado aos espólios dos dominados, os altos gastos estatais, e Roma tinha uma proeminência muito grande do Estado romano e do Estado imperial como patrocinador não apenas da sobrevivência da população, com a distribuição gratuita de grãos, mas também da construção de grandes obras, e a necessidade do influxo externo de riquezas e do influxo de escravos para manter a dinâmica econômica do império funcionando, colocou uma grande pressão sobre o Estado romano. Essa pressão acabaria, é claro, gerando uma série de crises, e aqui nós temos um mapa da crise do século III, que foi também após sucessivos governos fracos, né, de imperadores sendo assassinados e substituídos em uma alta velocidade. Você tem secessões, você tem a instauração de um império gálico por Caio Trétrico, você tem um império palmeirense da imperatriz Zenóbia, e efetivamente esses dois estados de secessão foram resolvidos pelo imperador Aureliano, que foi um dos grandes imperadores de Roma, que é um desses restauradores da estabilidade política, o imperador Aureliano, que inclusive recebeu o título de Restaurator Orbis, né, o restaurador do mundo, e não apenas reunificou o império dominando esses estados em secessão, mas desenvolveu um novo culto, como um culto agregador da identidade do império, que foi o culto ao Sol Invicto, que era o seu deus patrono. Importante salientar que, apesar de ter uma religião oficial, que é uma adaptação da mitologia grega com deuses regionais, locais, de cultura latina, você tinha também a tolerância, dado ao tamanho do império, de vários cultos locais. Então você tem, por exemplo, o culto da deusa Cibele, que era uma deusa da Ásia Menor, como uma deusa-mãe entrando em Roma. Você tem os cultos de Mitra, né, que o mitraísmo foi uma religião oriental bastante mística, que vinha das fronteiras do Império com a Pártia. Então você tinha uma intensa modificação da religião, com a agregação de vários elementos, tentando dar
uma coesão religiosa para esse império, e a coesão religiosa sempre foi um problema para o império, dado o seu tamanho, né, e a sua expansão, e dado a estrutura local das mitologias antigas. E o culto imperial tentou promover esse papel, né? Você cultuava os seus deuses locais e mais o imperador, e assim também o fazia todas as populações das diversas províncias do império. Então você tem essa crise do século III que acabaria, né, levando ao imperador Diocleciano, um desses também restauradores, a entender que não era mais possível manter o império dessa forma. E as datas que nós comentaremos agora são datas depois de Cristo, né? O imperador Augusto, que forjou o império, foi no seu reinado, que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, foi durante o reinado do segundo imperador, o imperador Tibério, que foi crucificado Jesus Cristo, e aí a partir daí o cristianismo seria nascente e seria motivo de grande perseguição imperial pelos imperadores, primeiro por Nero, mas depois também pelos mesmo os 5 bons imperadores foram imperadores que perseguiram cristãos, e também as perseguições de Décio, as perseguições de Domiciano, né? O cristianismo nascente seria muito perseguido durante os 3 primeiros séculos depois de Cristo. Mas o imperador Diocleciano, em 286, entende que um dos problemas do império, e dada essa alta rotatividade de imperadores, dado as disputas políticas, também devia ser o tamanho do império, que era impossível uma pessoa só governar um império desse tamanho. E, portanto, ele propõe uma repartição do império, que seria oficialmente uma repartição que já tinha sido feita de forma informal, mas seria então oficial, entre um império do Ocidente e um império do Oriente. E ele tentou estabelecer um sistema de tetrarquia, ou seja, 4 governantes para o império. No Império do Oriente, um Augustus, que seria o imperador sênior, e um César, que seria o imperador júnior, e da mesma forma no Ocidente, um Augustus e um César. E aqui você tem, então, Diocleciano, né, sugerindo ele ser o Augustus do Oriente, com Galérios como o seu César do Oriente, e Maximiano como o Augustus do Ocidente, e Constâncio como César do Oriente. Então, apesar de não ter durado muito essa tetrarquia inicialmente, ela instaura oficialmente essa divisão entre Ocidente e Oriente. E perceba porque um imperador, que era o imperador Uno, quer dividir o império e quer ficar especialmente como imperador sênior do Oriente. É no Oriente que você tem a maior concentração de riqueza, é no Oriente que você tem a maior concentração populacional. Por quê? Porque essa região é a região que nós já temos falado desde a nossa primeira aula. É a região que tem mais tempo de civilização organizada, há mais tempo de comércio, mais tempo de grandes polos habitacionais, enquanto o Ocidente é mais atrasado do ponto de vista populacional e da sua organização. Então você tem as tribos da Gália, as tribos da Bretanha, né? Você tem as minas de cobre e de prata na Espanha, você tem, né, os desertos na África. Então realmente essa região é a região mais rica do Império, a região oriental. Então você tem as reformas de Diocleciano que não duram, até você ter realmente uma proeminência do imperador Constantino I o Grande, que faz um pouco de tudo, não apenas reunifica o império, vencendo os seus co-imperadores nessas divisões administrativas, mas também promovendo uma série de reformas. A reforma principal pelo qual ele entrou para a história inicialmente ainda com co-imperadores, em 313 depois de Cristo, ele publica o Edito de Milão, que dá liberdade de culto aos cristãos. Aqui nós temos uma estátua de Constantino em York, na Inglaterra, onde ele inclusive foi proclamado Augustus Imperator pelas suas tropas. E aqui você tem a inscrição, né? Constantino, por esse signo conquistarás, né? A famosa história de que Constantino, na véspera de uma das suas principais batalhas contra um dos seus rivais políticos, teria tido um sonho ou uma visão
dos céus, lhe indicando, né, o Tirho, né, a insígnia das iniciais de Cristo, né, o XP, que seria conhecido como a cruz de Constantino, né, que sob esse signo vencereis, e Constantino realmente manda escrever, né, nos escudos dos seus soldados o XP, e portanto vence a batalha e converteria-se ao cristianismo e promoveria, né, o cristianismo de uma religião perseguida em uma religião livre e sob a sua proteção. Então você tem primeiro o Edito de Milão, que concedeu liberdade de culto aos cristãos, e depois ele progressivamente protege a igreja cristã e a torna realmente o elemento espiritual do seu governo, e convoca, por exemplo, o Concílio de Niceia, em 325, o primeiro concílio ecumênico da igreja, que elaborou o credo niceno contra a heresia ariana, né, e manteve a ortodoxia da religião cristã. E aqui você tem uma gravura numa igreja bizantina que mostra o concílio, né, os bispos reunidos, e também aqui Constantino. Mas você tem então a proteção de Constantino ao cristianismo, que de uma religião perseguida, que consegue se expandir através das conversões pessoais e entra, especialmente nas camadas mais populares, no exército, etc., ele consegue ver a força emergente do cristianismo como algo a ser patrocinado em oposição ao decadente paganismo do Império. E, além disso, o Constantino funda a cidade de Constantinopla, né, em seu próprio nome, que seria a capital do Império e, posteriormente, a capital do Império do Oriente, o Império Romano do Oriente, que seria realmente o centro da administração imperial até o final da Idade Média, né, até a queda do Império Bizantino em 1453. Na nossa aula de Grécia Antiga nós abordamos brevemente também essa cidade, essa civilização. Mas, após o reinado, né, de Constantino, você tem a sua dinastia governando até que, finalmente, o imperador Teodósio, em 380, Teodósio o Grande, 380, publica o Edito da Tessalônica, que torna o cristianismo a religião oficial do Império e proíbe todas as outras, manda fechar todos os templos pagãos da mitologia greco-romana tradicional. E, após a morte de Teodósio, você tem a separação final entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E justamente, né, após o final do quarto século que você tem no quinto século a decadência absoluta do Império Romano, não apenas por questões internas, ou seja, a fragilidade do poder imperial, um grande problema econômico dado essa necessidade de influxo perpétuo para manter o Estado imperial, que não é sustentável a longo prazo. Você tem problemas de inflação enormes no Império, você tem, né, os imperadores fazendo a devaluação da sua moeda, né, você proclamando, né, utilizando ligas metálicas cada vez mais pobres para tentar financiar, né, o seu império, e a contínua pressão dos povos bárbaros, que realmente aí conseguem entrar né, ocupar o Império do Ocidente, mas não o Império do Oriente. O Império do Oriente se manteria se chamando de Império Romano, apesar da historiografia ele chamar, após a queda do Ocidente, chamaria o Império Romano do Oriente de Império Bizantino, mas seria um império genuinamente romano, que manteve a parte mais rica e desenvolvida do Império coeso, enquanto os povos bárbaros efetivamente dominariam o reino do Oriente. Aqui você tem o reino vândalo, o reino visigótico, o reino franco, né, os borgonheses, os ostrogodos, você tem, né, os anglo-saxãos que ficariam no norte e nas Ilhas Britânicas. Então você tem essa decomposição do Império do Ocidente no quinto século, até que em 476 o último imperador de Roma, Rômulo Augustus, seria, né, deposto pelos invasores bárbaros, apesar de que não foi assassinado, né, conseguiu manter aí a sua vida e a sua pensão, mas efetivamente o Império Romano do Ocidente cairia, e isso marcaria o final da Idade Antiga. Então, após a queda do Império Romano
para os invasores bárbaros em 476, você tem o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Duas coisas são importantes nesse período, que é a interiorização ou a ruralização. Um império romano que era um império bastante desenvolvido do ponto de vista da engenharia, das estradas e do comércio, né, que se daria o centro de poder dele em grandes polos urbanos, com as invasões bárbaras você tem uma fuga das cidades que eram muito visadas pelos bárbaros para o interior, e você tem um êxodo da cidade para o interior, uma fortificação do interior, uma autonomização de pequenas comunidades dadas no interior. Então você tem o sistema de clientelismo da Roma Antiga se tornando um sistema, na verdade, de colonato, dos colonos que habitavam propriedades rurais fortificadas para tentar escapar das invasões bárbaras, e isso lá na frente, a partir do século IX, como nós estudaremos, geraria, né, o sistema feudal, né, as comunidades autônomas rurais independentes em relação à autoridade central, e também a proeminência da igreja. Após o colapso da autoridade política, o que restou à população era voltar-se à autoridade religiosa, dado esse cristianismo emergente. Você tem grandes bispos tomando a frente da administração de cidades, de defesas contra bárbaros ou da assistência em caso de grande crise econômica das populações mais carentes. Você tem aqui, por exemplo, um famoso quadro que mostra o Papa Leão I Magno dialogando com Átila Uno. Átila Uno é chamado de o flagelo de Deus, né, uma dessas invasões ao Império, e o Papa Leão Magno efetivamente convence Átila a não invadir, a não saquear a cidade de Roma. Depois ele também negociaria com outro líder bárbaro, aí não conseguiria impedir a invasão de Roma, mas conseguiria prevenir, né, o ataque à sua população, né, os estupros e a escravidão do seu povo. Então, é na igreja que surge essa primeira autoridade moral e, segundo, essa outra possibilidade de assistência social e de autoridade política, que também marcaria a Idade Média. Mas, então, assim encerra-se esse período do Império. Apesar do Império ter sido, né, gigantesco, o maior império até então, em uma unidade da Europa civilizada, essa expansão da cultura clássica greco-romana, expansão de grandes obras de engenharia, né, de grandes elementos culturais, né, os circos, né, os teatros, os templos, etc. Inclusive, os circos, né, e os teatros eram traços dessa cultura de panis et circenses, né, desse provimento do Estado ao civilizar a população por, né, alimentação e entretenimento em troca, né, de um acobertamento dessas tensões políticas e sociais. Então, apesar de você ter essa glória do Império Romano, que foi um período, né, de grande expansão, prosperidade, você tem a derrocada final. E é irônico como o que iniciou-se como um principado, ou seja, como uma reunião de atributos em uma pessoa para acomatar o processo político e permitir o governo de um grande império e de promover, né, prosperidade cultural, econômica, etc., progressivamente essa autoridade política vai se degenerando em efetivas ditaduras. A partir de Diocleciano, em vez de se chamar princeps, né, e ser um principado, o imperador passa a ser referido como dominus, né, como senhor, como efetivamente um monarca de natureza, né, absoluta e militar. Inclusive, existe uma crítica de que, na verdade, o imperador romano nada mais era do que um ditador militar, né, e você tem esse declínio desses altos valores cívicos da República Romana em, efetivamente, ditadura, caos social, invasões, e promoveria, então, o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Espero que tenham gostado. Isso encerra o nosso primeiro ciclo de aulas sobre a Idade Antiga e nós passaremos a estudar a Idade Média a partir das próximas aulas.